que a pessoa mais beneficiada com tudo isso não é nem o Lula, eu acho que é justamente o Bolsonaro, por uma questão de que vai polarizar. Permanecendo esse processo, tem muita gente que vai colocar as barbas de molho, o pessoal não vai entrar nessa briga, porque o que acontece? Vai voltar uma questão aí, aonde a esquerda que não é o PT, embora não goste do Lula, eles não vão ter muita força para ter um candidato de forma representativa. As pessoas que estavam esperando alguma coisa que viesse do centro e que não viesse nem da direita nem da esquerda, essas pessoas nesse momento estão com a cabeça grande porque não sabem para que lado ir. Na verdade, acho que é um momento de muita avaliação, Matheus, pelo seguinte: dentro do PT, o Lula, ele é tipo pé de manga. Ninguém conseguiu crescer sob a tutoria do Lula. Ninguém conseguiu avançar em termos de nomes nacionais por mérito próprio. Tanto a Dilma quanto o Haddad tiveram a bênção do Lula. Eles não têm uma história própria. Dito isso, o grupo mais ligado no Bolsonaro, eles voltam a ter um argumento muito forte para valorizar a figura do Bolsonaro, principalmente num processo de pandemia, principalmente num processo onde até o fim do ano não deve conseguir vacinar todo mundo. E antecipou demais a eleição presidencial de uma forma que muita gente vai ter que tomar a decisão agora, né? E me parece, inclusive, que o Bolsonaro já arrumou um partido para chamar de seu, e acho emblemático, né, Douglas? Diz que ele vai para o Partido da Mulher Brasileira. Eu até não vi essa notícia aí. Partido da Mulher Brasileira. Mas talvez ele tá querendo levantar a bandeira durante a campanha. Ele foi muito criticado, né? Não sei se você se recorda, Brás. Ele foi criticado no caso da Maria do Rosário, né? Isso, por agredir as mulheres, por não respeitar as mulheres, e agora talvez ele esteja querendo atingir esse eleitorado, indo para o 35, Partido da Mulher Brasileira, será que não? É uma hipótese, vou deixar essa né? pro Douglas. Só voltando à situação do Bolsonaro, eu concordo plenamente com o Braz. Eu acho que o mais beneficiado nessa história toda é o Bolsonaro. Eu acho que ele se fortalece com a eventual candidatura do ex-presidente Lula. Eu acredito, olhando assim de fora e no cenário, eu acho que fortalece o Bolsonaro, e eu não vejo o Lula, apesar de ser a maior força da esquerda no Brasil hoje que a gente vislumbra, como um candidato capaz de derrotar o Bolsonaro. Nesse momento, eu acredito que talvez, se houvesse uma situação em que lançasse um novo nome com uma situação diferente, com mais alinhado talvez ao centro, eu acho que talvez tivesse mais possibilidade de agregar votos tanto da esquerda como votos daqueles que estão insatisfeitos com o Bolsonaro. Mas essa decisão, voltando ao fato da decisão, ela não necessariamente inocenta o Lula, né? Bom a gente observar isso, porque a matéria, da forma como está sendo vinculada, apesar de que na prática, se a gente for observar bem, é praticamente uma absolvição, porque a gente vai iniciar um processo lá em primeira instância novamente, vai transcorrer toda uma situação, e talvez a gente pode até trabalhar com a hipótese de prescrição no decorrer desse processo. Talvez ele nunca chegue novamente a se tornar inelegível em razão do tempo que pode demorar o andamento normal desses processos. Douglas. Sim? Assim, a minha percepção, né, é um assunto que pipocou para todo lado. Eu fui tentar buscar entender um pouco mais disso aí, não tanto na dimensão do direito, porque quem sou eu, mas muito na dimensão da perspectiva da população. E aonde a narrativa é muito mais poderosa do que o fato é manipulado, eu percebi duas coisas. A primeira, eu acho muito difícil que antes de 2023 algum juiz dê uma sentença. Lembrando que se você zera tudo isso, toda sentença que for dada ou que for reafirmada, ele vai poder recorrer, e usando de provas que, mesmo que não caibam no processo, elas já estão colocadas na cabeça das pessoas. Se você pegar o tal do vazamento, né, a Vaza Jato,
aquilo ali, indiferente se vai ou não ser usado no processo, as pessoas já criaram um juízo de valor sobre aquilo. Sim. Dito isso, uma outra perspectiva que foi colocada, e aí eu não sei se isso faz sentido ou não, é até um advogado que disse que o Fachin fez o que fez para tentar livrar o juiz Sérgio Moro, no sentido de que, quando ele faz todo esse movimento, tudo aquilo que foi feito em relação ao Moro, né, cai. Porque, na verdade, então o Moro não vai ser mais responsabilizado porque alguém cercou. E aí, lá na frente, a gente não vai saber, não dá para saber, na população como um todo, os que ficaram órfãos da Lava Jato, se isso traz o Moro para o centro ou se isso empurra o Moro mais para a periferia. É algo muito interessante para se avaliar. Um ponto interessante, e aqui a gente coloca da decisão de primeira instância que está sendo questionado, um fato bastante curioso é que as decisões, as condenações, elas se deram em primeira instância, em segunda instância e muitas delas até pelo Superior Tribunal de Justiça. Como que a gente vai colocar uma situação, às vezes, de anular um processo no todo em si? Não, houve uma questão de competência, que a gente está falando de uma matéria absolutamente processual, que quase uma pedalada, discutindo... né, Douglas? Sim, a gente abandona... Uma pedalada, né? A gente abandona todo o mérito. Olha, nós não queremos saber de roubo, nós não queremos saber se houve desvio de dinheiro, nós não queremos saber de delação premiada. O fato é que o juiz não era competente para julgar e, portanto, todo o mérito cai para um segundo plano. Essa situação de competência no dia a dia da justiça é uma matéria, inclusive, até banal. Há questionamento de competência, declina a competência para outro juiz e resolve. O fato aqui é que essa competência ela deixou para ser discutida depois de condenação em primeira instância, condenação em segunda instância, condenação no STJ, e depois de uma situação já transcorrer várias instâncias, a gente vem e fala, opa, a história não é bem assim, nós não podemos tratar desse processo porque o juiz natural não era competente. Ora, não, vamos colocar que não era competente, mas essa decisão ela foi confirmada em segunda instância, ela foi confirmada pelo STJ. Será que faz sentido a gente abandonar todo o mérito, todas as provas produzidas em nome de uma matéria processual? No dia a dia a gente observa que inúmeros juízes não se apegam muito a essas questões processuais em nome de uma questão jurídica de justiça. Normalmente deixa em segundo plano essas questões processuais porque elas são amenas. A situação, era ou não competente. Mas espera aí, se ele era ou não competente, o processo respeitou a ampla defesa, o contraditório, as provas foram produzidas a contento, essa matéria foi julgada de forma correta? Será que faz sentido a gente se apegar? É claro que para advogado isso é brilhante, né? A gente se apegar a essas matérias processuais, porque quando não tem argumento para a defesa de mérito, vai se apegar a essa questão processual. Mas será que a gente está trabalhando com uma visão justa em abandonar todo um processo, todo um custo milionário que essa operação teve para o Brasil? A gente simplesmente fala, olha, nada disso valeu porque o juiz de primeira instância não era competente para fazer esse julgamento. Oi? Eu tenho um paralelo que ele me lembra muito, sabe o quê? Aquilo que acontece no futebol, que depois que o time jogou o campeonato, ganhou, levantou a taça, fez a volta da vitória, aí alguém entra com recurso para dizer, lá no jogo da segunda rodada ele escalou um jogador que estava irregular e que por isso... E aí começa todo um processo para tentar derrubar um título que, se fosse visto lá atrás, parece que é razoável. Mas o que eu entendo agora é o seguinte... o efeito psicológico na população, que já está bem sensível, com tanta questão, inclusive, de pandemia, problemas psicológicos. Não tem um de nós que não perdeu um amigo, uma pessoa próxima,
E aí, quando você tinha no país, de certa forma, uma sensação de que a justiça havia sido feita, claro que quando você fala de justiça, as pessoas mais ligadas ao PT e à esquerda nunca aceitaram de fato esse julgamento, mas o fato é que havia um certo consenso numa parcela muito grande de brasileiros que a justiça havia sido feita. Aliás, não existiria Bolsonaro sem Lava Jato, muitos já entendem isso. E aí, quando num processo, neste momento, em que o pessoal está muito fragilizado, e você tem uma decisão nessa direção, eu fico imaginando como é que o cidadão comum ele se sente, né? Aquele que de repente foi para a rua, aquele que muitas vezes foi, não é só 20 centavos, aquele pessoal lá do 2013 que começou a fazer toda uma movimentação, né? Aquela ideia da força-tarefa que trouxe não sei quantos bilhões de volta da corrupção, acordos que foram feitos e empresas multibilionárias tiveram que fazer devoluções, tiveram que fazer acordos de leniência. A impressão que se tem, eu até acabei de colocar isso para uma pessoa que eu conheço, eu falei assim, a impressão que eu tenho é que muito senador morreu na praia, porque na hora de secar o bagaço, mesmo que você tenha a percepção de uma vitória aqui e outra ali, é de que de alguma forma, que não é visível aos olhos, teve uma virada de mesa. Porque aonde tantos atuaram, aonde um processo passou por tantas pessoas, um juiz, né, mesmo que seja do STF, mas que vai e toma uma decisão monocrática, que anula não o processo em si, mas quem realizou o processo, deixa as pessoas meio assustadas. E aí, nessa hora, né, é interessante, porque o mesmo STF que não serve em determinadas condições, agora é bom, agora ficou bacana, agora tomou a decisão certa. Para dizer o seguinte, que tudo vai depender de quem está na berlinda, não é o STF, mas é quem ele está julgando em um determinado momento. Porque aqueles que então, né, ficavam às vezes chateados porque o STF não pegou lá alguém da família do presidente, agora está batendo palma porque tirou o Lula da questão de todo um processo. Só para a gente fazer uma análise que a dimensão da justiça está muito mais em julgamento do que os políticos. Porque os políticos, de uma forma geral, eles já foram julgados pelo povo. Agora, a justiça, em tese, é o último bastião, né, aquele último pórtico aonde as pessoas serão de fato inocentadas ou tornadas culpadas com todo o direito. E quando você anoitece de uma forma e amanhece de outra, para o cidadão comum, que não está acostumado com os meandros das questões jurídicas, processuais, o sentimento que fica talvez seja aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, viu, Douglas? É uma situação realmente muito constrangedora e incômoda para as pessoas que acompanharam todo esse processo. É claro que aqui eu estou falando das pessoas realmente que acompanharam as delações premiadas, que foram observando as inúmeras confissões, porque as delações foram confissões. Como que eu imagino, por exemplo, que faz uma delação premiada da Odebrecht, confessando inúmeros crimes, se devolve milhões de dólares, incluindo uma situação da qual o ex-presidente Lula estava absolutamente envolvido, e aí, de repente, a gente parte com a situação, não, ele não é culpado. A condenação é absolutamente injusta, o processo não tem sentido nenhum, porque o juiz natural não era o da Vara Federal de Curitiba. É uma situação que gera um incômodo para as pessoas que acompanharam. Apesar de que a notícia foi veiculada hoje, eu acredito, inclusive, que talvez o plenário do Supremo possa reverter essa decisão. Eu acho que diante da situação é uma situação muito incômoda a gente imaginar que todo esse processo, que tudo aquilo que foi feito nesses vários anos de Operação Lava Jato seja anulado por uma situação meramente processual. É claro que vai ter gente que vai pular alto, olha, mas a gente está falando que o juiz não era competente, mas olha, a gente está discutindo uma situação, talvez o juiz natural não era competente, mas a decisão que foi proferida ela foi confirmada pelo tribunal.
ela foi confirmada pelo STJ. Por mais que talvez a gente vislumbre a situação de que ele não era competente, a decisão não foi equivocada. Porque se assim fosse, ela teria sido revertida. E quando o Fachin profere essa decisão, ele não entra em mérito. Sim. Ele simplesmente se atém à questão. Olha, o juiz natural não era competente, eu não quero discutir mérito, eu não quero saber se era ou não culpado, se deve ou não ser condenado. Eu quero saber simplesmente que todas as decisões proferidas pela Vara Federal de Curitiba são nulas porque não era o juiz natural para proferir aquela decisão. E deixa eu te fazer uma pergunta, já que eu não sou entrevistador, mas agora é uma curiosidade pessoal. Tranquilo. Uma vez retornando, o processo ele é pego numa perspectiva em que como se nada tivesse sido apurado, ou seria uma análise que não precisa ser tão profunda pelos novos juízes? Eles podem pegar referência das sentenças colocadas anteriormente, ou zera o jogo e começa tudo de novo? Qual que é a percepção que o senhor tem disso aí? Na verdade, o ministro Edson Fachin, ele diz que todas as decisões proferidas pela Vara Federal de Curitiba são nulas, porque não era juiz natural para proferir essas decisões. Esse processo ele vai transferido para Brasília, se assim mantiver a decisão do ministro Edson Fachin, e lá o juiz que for analisar, ele vai identificar o que pode ou não ser aproveitado. Ele vai fazer uma análise das provas que foram produzidas, do saneamento do processo, e ele entendendo que algo que se aproveitar, pode ser que se aproveite todas as provas e ele profira uma decisão rapidamente. Pode ser que isso ocorra, mas no ponto que a gente observa, a situação já está toda tumultuada. Sim. O simples fato da gente colocar o juiz não era competente, anula todas as decisões, a gente cria, como que a gente diz aquele palavreado, tem caroço nesse ângulo, a gente bagunça a situação toda, né? A gente joga uma situação que já estava pacificada, resolvida praticamente em seu todo, para um ponto inicial em que a própria defesa do ex-presidente Lula vai se alvoroçar, vai criar um monte de empecilho. Né? Sim, e vai criar situações para que esse processo realmente demore muito. Sim. Vai começar a recorrer de tudo que for decidido na vara de Brasília, claro, se for uma situação que o prejudique, e vai tumultuar esse processo no intuito de realmente fazer com que isso demore muito tempo. Um outro assunto que está repercutindo bastante é a respeito da Bolsa. Eu até não mandei para vocês, mas isso foi atualizado agora há pouco. O mercado teme que Bolsonaro adote populismo econômico de olho em Lula em 2022. Bolsa tomba 4% com decisão sobre Lula. Dólar fecha no maior patamar desde maio. Isso é uma sintetização a respeito, porque o que isso vai impactar? De fato, em quem está aqui em Patos de Minas, em quem está em casa ouvindo, a Rádio Clube 98, o que isso reflete aqui, em quem está aqui na cidade? Vamos lembrar de um fato que ocorreu quando a Dilma era presidente, que no intuito de se reeleger, a Dilma começou a praticar as chamadas pedaladas fiscais, a maquiar contas, a fazer interferências diretas na Petrobras, tanto é que a empresa quase faliu no período em que a Dilma era presidente, porque estava movimentando a máquina pública em detrimento de uma eleição. E quando o mercado vislumbra essa situação de talvez um acirramento da campanha entre Bolsonaro e Lula e uma preocupação maior em se reeleger, as pessoas colocam o pé atrás e imaginam, olha, será que o Bolsonaro vai utilizar a máquina pública em nome de sua reeleição, em nome de um populismo? E aí, quando a gente fala populismo, a gente coloca uma situação de gasto desenfreado, que é para agradar a população em si, e deixa para um segundo plano a questão econômica. Ela fica relegada a um segundo plano e aí a gente caminha para um cenário de crise que vai afastar investidores, e é o movimento que a gente já observou hoje, que é investidor saindo do Brasil e a Bolsa naturalmente caindo e o dólar subindo com a moeda brasileira desvalorizando.
Douglas, eu fico preocupado, porque assim, eu tô olhando aqui a cotação que fechou a 5,87. Na verdade, 5,875, que é praticamente R$6, né? Eu não sei o que tá pior, se é dólar ou gasolina, rapaz. O negócio tá danado. Já tô Mas quase caminham juntos, né? Nós estamos quase apressando aí o kit gás, porque o negócio não tá fácil, não. Tá difícil. Né? O pessoal voltou a catar cavaco na beira da cidade, cara. Não tô brincando, não. O pessoal começou a pegar lenha nas beiradas, porque, veja, o botijão hoje tá R$100. O botijão tá R$100. Aonde que eu quero chegar? Eu sou professor de geografia, e eu me lembro, assim, com a clareza, o ano era 2011. E lá em 2011, eu comecei a comentar com os meninos. Eu falei, olha, porque eu gosto muito de estudar economia, embora não entenda de economia, mas a parte de consequência e causa eu me viro bem. E eu lembro que eu falei assim para os meus alunos, eu falei, olha, quem tiver bem empregado, arrumadinho, vocês ficam duro aí, porque é um tempo difícil, nós vamos entrar num momento difícil. Aí os meninos falam assim, mas por que, professor? Eu falei, olha, porque o país está gastando mais do que dá conta de manter. O Brasil está gastando necessariamente mais do que dá conta de manter faz 10 anos. Nós estamos em 2021. Aí quando entra o governo Bolsonaro com uma proposta de sanear o processo, porque a proposta era essa, né, vender as empresas estatais, privatizar, colocar teto de gastos, limite que começou de gastos. lá no governo anterior, do Michel Temer. O que nós vimos? A pandemia, não vou colocar só a pandemia, mas a pandemia fez com que um gasto extra não programado e totalmente fora do contexto tivesse que ser feito. Agora já vão colocar mais 4 parcelas, fora outros gastos que o país está tendo que aguentar o tranco, onde pessoas que têm seus comércios, pessoas que são pequenas na área financeira, na área ali, inclusive as pessoas da área, por exemplo, de eventos, as pessoas que trabalham diretamente na rua, muitas pessoas não têm renda, eles perderam a forma de ganhar o recurso deles para manter a própria família. Na hora que você soma tudo isso e que a perspectiva não é melhor, você tem o que nós vimos hoje. Né? Então, quer dizer, uma fala hoje do presidente, como uma fala de um governador, ou uma ação de uma empresa como a Ford saindo do Brasil, tudo hoje virou solavanco no Brasil porque a previsibilidade é zero. Né? Como se você estivesse numa rodovia, você não tem um marcador de combustível, ou seja, eu não sei até quando que o meu combustível dá, ao mesmo tempo eu estou numa situação de névoa, de nevoeiro, neblina e chuva, eu só sei que eu estou na estrada, mas eu não sei quanto que eu ainda tenho de combustível e eu não sei se eu estou perto de chegar onde eu preciso. Então, essa situação de incerteza, essa imprevisibilidade, cria no país, né, claro, somada à própria questão da pandemia, uma sensação terrível. Quer dizer, aonde você imagina que o otimismo poderia ser plantado, aquelas pessoas que vivem de investimento, aquelas pessoas que têm o grosso do recurso, do dinheiro, que só colocam o dinheiro onde acreditam que vão ter lucro, a possibilidade de espantar essas pessoas é muito grande, extremamente complexa, e não há respostas fáceis, Douglas, porque não é um pronunciamento simplesmente, se não houver algumas atitudes muito visíveis e palpáveis, e resultado, parte dos governos com resultado, porque na verdade empresas, negócios, os investidores, eles não acreditam em retórica. Quem acredita em retórica é o eleitor. Mas sim, esses que têm o grosso do dinheiro, o recurso esse que é o recurso de fato que faz o mundo movimentar, eles estão alinhando ao seguinte: quem vai se recuperar primeiro da pandemia, e nós vamos recuperar, nós vamos correr atrás desse pessoal. Então é muito preocupante as situações que nós estamos vivendo. Pode falar, Matheus. Não, pode ficar à vontade. Não, na verdade eu queria complementar que quando a gente está diante de cenário de crise, o investidor ele tende a colocar o seu dinheiro naqueles mercados mais estáveis.
E é aí que o investidor vai alocar os seus recursos em mercados como os Estados Unidos, em economias mais sólidas do que os mercados emergentes como o do Brasil, porque há um risco maior. O Brasil não tem um histórico de calote, mas nós temos aqui um vizinho, a Argentina, que já deu calote em investidores diversas vezes no decorrer da sua história. E o investidor, ele foge disso, ele quer um cenário em que ele faça o investimento e tenha uma garantia de que vai obter resultados e que vai receber o seu dinheiro e o seu lucro. É essa a participação dos senhores hoje. Se tiver algo a mais a acrescentar, fique à vontade. Antes de terminar, não tem mais nada a acrescentar a respeito desse assunto. Estou torcendo para que o plenário mude essa decisão e que realmente não retorne ao início o processo, os processos contra o ex-presidente Lula, porque eu acho que a gente trabalha com uma situação absolutamente injusta, é menosprezar todo o processo, todas as pessoas que trabalharam, menosprezar os tribunais que confirmaram essas decisões. Eu torço para que o plenário realmente inverta e considere como legal o juízo natural do processo como a Vara Federal de Curitiba. E para antes de terminar, cumprimentar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, principalmente todas as que estão acompanhando a Rádio Tudo. Forte abraço, obrigado, Matheus. Forte abraço, doutor Douglas Braz. Rapaz, eu comentei o seguinte, eu acho que nós ainda precisamos de um tempo para absorver tudo isso, né? Pegou a gente no susto, né, Douglas? Porque a gente acabou de ver essas informações todas. Isso aí já está igual um rastilho de pólvora, isso está tendo repercussões fora do país, isso tem repercussão no universo político. Planos que estavam bem alinhados, agora de repente eles estão todos sendo revistos. Vai depender muito da continuidade ou não da decisão do ministro Fachin. Em continuando essa decisão, não tenha dúvida, o universo político ele vai passar por um grande salseiro, vai mudar muita coisa. Se for referendado, né, ou seja, se aquilo que foi feito por ele não for referendado ali pelo plenário, nós vamos ter um outro processo, um outro movimento, que pode reverberar lá na frente em algo que é a mesma coisa, porque se eles anularem todas as sentenças que o Moro colocou, eles correm o risco de criar essa mesma situação lá na frente. Então, quer dizer, eu olho para isso tudo, Matheus, Douglas e os ouvintes que estão aqui nos acompanhando, é um angu de caroço que não tem uma resposta simples, porque é mais ou menos como se fosse uma bomba com temporizador. Se não estourar agora, estoura lá na frente. E aí sempre vão ter aqueles que vão achar que a hora é agora ou que a hora é lá na frente. É aqueles que manipulam narrativas, são aqueles que determinam motivações e são aqueles que querem permanecer no poder. Não é uma nova história. Eu só espero que a justiça realmente aconteça. Matheus, grande abraço, obrigado, meu amigo. Valeu, tamo junto, professor Braz. Até às 21 você fica na Rádio Clube 98 com o programa De Tudo Um Pouco. Muito obrigado ao doutor Douglas e ao professor Braz pela participação aqui hoje no programa De Tudo Um Pouco. Uma ótima noite e a gente volta já já. Não saia daí. De Tudo Um Pouco com Matheus Alves, volta já. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende o